Saudações, meus prevencionistas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Enio Rafael, sou técnico de segurança do trabalho. Eu tenho uma empresa na parte de na área de SST, aonde que eu comecei com ela desde 2021 e esse ano eu decidi começar a puxar bastante conteúdos online. Qual é o meu foco? O meu foco é falar sobre trazer conteúdos, tá certo? Na prática. Como é que acontece na realidade de uma obra? Como é que é a maior dificuldade de uma pessoa que está começando agora numa devida empresa, em devido situação de treinamento, para como devo abordar uma parte na parte de conversando, em uma reunião, comportamentos, etc. Eu vou começar a trazer diversos temas. E o que eu vou trazer hoje é justamente um tema que eu percebi com diversas pessoas que eu já passei trabalhando, que começou agora, e a maior dificuldade deles é falar em público. E que é onde que eu percebi que eles têm muita dificuldade, travam, assim como eu também travei. Quem me conhece aqui desde a época, desde criança, vamos ser mais exato, a minha dificuldade de falar em público, de falar, de só em saber que eu ia falar, eu sentia febre, sentia uma dor de barriga, uma vontade muito grande, até mesmo de nervosismo. Tudo isso acontecia comigo também. Aonde que eu comecei a estudar algumas técnicas, algumas estratégias para que eu possa ministrar, falar em público, tá bom? E eu quero pedir para vocês também que vocês possam seguir nas minhas redes sociais, que é Elo Consultoria e Treinamento, o meu Instagram, e o meu YouTube, tá bom? Que é Elo Consultoria, que lá eu vou estar divulgando conteúdos, principalmente para pessoas que estão entrando agora nessa área, nessa nova área de SST na prática. Por isso que esse é o meu tema, SST na prática, onde que eu vou trazer diversos temas. E hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre que eu percebo DDS. E o DDS, eu percebo que muitas pessoas têm muita dificuldade ainda de como vou falar, como vou abordar, ficam nervosos. Eu também já fiquei muito. E hoje eu vou falar um pouquinho como é que você faz para que você possa reduzir esse nervosismo e para que você consiga desenvolver, né, todo o seu DDS. E detalhe, eu tenho que lembrar de uma coisa: o meu DDS ele tem que ter uma duração máxima de 15 minutos e uma média mínima aí entre 10 a 15 minutos. Então esse será o meu tempo para que eu possa ministrar. E acontece situação de passar disso? Sim, quando o conteúdo é bem, muito bom, quando o conteúdo é bem onde que vai abranger mais temas, que as pessoas se envolvem bastante, acaba acontecendo de aí até uma hora aí o DDS. Tudo depende da disponibilidade que a empresa está lhe dando. Mas eu tenho que seguir esses critérios de 10 a 5 minutos. Nunca esqueça disso. Critérios de tempo. Eu tenho que lembrar do meu tempo que eu preciso ministrar, de 10 a 15 minutos. Tá certo? Lembrando, o meu tema desse vídeo de hoje é como ministrar um DDS, tá bom? Focado no tempo, entre 10 a 15 minutos. E outra coisa que eu preciso me atentar muito, né? Eu preciso me atentar na parte de introdução, que é justamente o meu início lá, eu cheguei na frente do meu público, né? Eu preciso saber de uma coisa: qual é o nível deles? Eles têm muita escolaridade? Sim ou não? Se você falar que não, você percebeu que não, você não vai poder falar muito técnico. Você precisa ter uma linguagem mais popular. Aí isso vai ajudar bastante, tá certo? Foque muito nisso. Quem é meu público? Sempre se faça essa pergunta: quem é meu público? Tá ok? Na parte de introdução, assim quando você está de frente para eles, você chegou na frente deles, você vai se apresentar. Olá, tudo bem? Eu me chamo Enio Rafael. Hoje nós vamos falar sobre EPI, sobre ruído, sobre esmagamento, sobre levantamento de carga, sobre máquinas e equipamento, etc. Você vai dizer o tema que você está ministrando naquela hora. E você vai ministrar aquele tema. Quando você falar desse tema, e você está começando a falar, você está se apresentando, você vai perceber que você vai ver o seu nível de nervosismo. Você está a um nível muito alto, que você percebe que fica meio angustiado, não consegue parar. Se você está assim,
você continue se apresentando. Começa a falar um pouquinho por que você chegou até ali nessa parte de segurança do trabalho. Por que você gostou de segurança do trabalho? Onde você vai começar a explicar um pouco sobre você, você vai se vender um pouco lá para eles, entendeu? Isso ajuda bastante para que você possa se vender, se auto se reconhecer também. E você começa a acalmar, porque você é uma coisa que você domina 100%, falar de você. O que aconteceu com você até chegar ali. Então vai ser conteúdo muito fácil de você de passar, tá ok? Quando você percebeu que você se fez as saudações, você falou o tema, você se apresentou de uma forma mais legal, para justamente você se identificou, aí você entra na parte do desenvolvimento. O que é um desenvolvimento? É justamente você vai começar a explicar sobre o tema. Vou estar falando sobre EPI, você está falando de todos os EPIs ou só de um EPI específico? Então você vai começar a explicar sobre aquele devido tema que você está falando. Exemplo, eu vou estar falando sobre protetores auditivos, o plug ou o tipo concha. Vou estar explicando sobre eles. E na parte de desenvolvimento eu vou explicar. Esse aqui é o plug ou o abafador, tá bom? Eu preciso utilizar eles de uma forma correta, eu vou explicar como eu vou introduzir eles, eu preciso abrir a boca, colocar de um lado, aonde que eu preciso abrir, né? Eu vou abrir, né? Eu vou colocar do outro lado e você vai explicar, vai fazer uma demonstração de como utilizar, você vai explicar como que é aquilo. Você vai desenvolver o seu conteúdo. Você vai explicando. Você vai explicando, né? Justamente se preocupando com o tempo também. Nesse momento você precisa se preocupar com o tempo, mas também se preocupar também com o tanto de clareza que você esteja falando, tá bom? E nisso você vai desenvolvendo. Vai chegar uma hora que você também, caso você também tenha uma forma de explicar também, seja uma dinâmica, seja uma forma de você perguntar, ou então você muitas vezes faz um comparativo, leva uma brincadeira, leva algumas coisas, enfim, você vai criar uma forma, a melhor forma para que possa passar aquele conteúdo de uma forma clara e objetiva. E uma coisa também que é muito importante também é você frisar naquele exato momento a importância do uso, a importância daquele conteúdo, aonde que talvez se tiver já acontecido nessa empresa que você esteja estagiando agora ou trabalhando, você precisa dar aquele exemplo. Olha, já aconteceu uma situação, né, como essa, parecida, onde que o funcionário não está utilizando, o funcionário acometeu um ato inseguro, teve uma condição insegura. Você começa a explicar um pouquinho o porquê que aconteceu aquilo. Você começa a desenvolver aquilo também. Fale um pouco sobre acidentes, fale um pouco sobre tudo que está acontecendo, né? Daquela situação, seja objetivo naquela sua mensagem. E nisso você vai conseguir desenvolver todo o seu desenvolvimento. Você vai explicar o seu conteúdo. Quando você chegar nessa parte, você já está bem mais seguro. É muito bom também quando você faz um cartaz de divulgação. Você muitas vezes usa bola, bexiga para usar algum tipo de dinâmicas. Eu uso bastante bexigas com dinâmicas também, cartazes, brincadeiras. Eu vou trazer algumas dessas minhas dinâmicas para cá também, para que eu possa apresentar para vocês. E vocês, de repente, isso vai ajudar bastante a envolver todo mundo, né? E nessa hora você tem que prestar atenção também, se todo mundo está atento ao que você está falando. É uma tática também que eu percebo também, para mim, uma coisa que me ajuda bastante. Quando eu percebo que tem um ou dois lá sem muita atenção, eu acabo gerando perguntas, ou para ele ou para a pessoa do lado dele, só para chamar a atenção, para focar mais, entendeu? E nisso pode acontecer também. Muitas vezes eles não prestaram atenção, aonde você precisa envolver eles de alguma forma. Você tem que se atentar nisso também. E também evitar de ficar prolongando o assunto por muito tempo, tá bom? Essa parte de desenvolvimento. E agora nós vamos entrar na parte de conclusão. O que eu devo fazer na conclusão? Você já percebeu, né, que você já falou da sua introdução, você já começou, entrou, puxou eles para o assunto, você envolveu eles no assunto, você percebeu que eles estão atentos no que você esteja falando, você aplicou o conteúdo, que é no desenvolvimento, você entregou o tema que você está dando, você desenvolveu. Na conclusão, lá, na parte de conclusão, você já vai deixar, você vai dar as explicações finais, tá bom? Já vai deixar as explicações finais, né? Ou você vai dar exemplos novamente
sobre um acontecimento que já aconteceu ou na sua empresa ou em outra empresa, né? Preferencialmente que seja da empresa, o acontecimento da empresa, isso é muito importante também. E você sempre deixar uma área tipo assim, em aberto, para que as pessoas possam comentar. Porque se você reparar no DDS, ele é um momento de conversa, é um diálogo. Todo mundo está conversando, interagindo naquele momento. E é muito importante você deixar que as pessoas também se envolvam. Isso ajuda bastante para que eles possam ter cada vez mais interesse de participar, de se envolver, né? E até mesmo talvez chegar para você, dar um feedback para você. Isso é bem legal quando você termina o DDS e vem um funcionário que ele chega até você e fala, olha, seu, o tema foi maravilhoso, ou até mesmo, tem vezes que ele nem chega para dar feedback. Como é que eu sei também que o meu DDS também foi muito bom? Eu concluí meu DDS, depois daquele mesmo funcionário que estava lá no meio, ele me procurou e fez perguntas sobre o tema. Isso ajuda bastante, né? Isso acaba tendo também sendo um pouco de gasolina para você cada vez melhorar o seu DDS, isso é muito bom também. E a conclusão é essa, quando você deixou esse espaço para que eles possam opinar, falar suas opiniões, ou por que aconteceu isso, ou dar exemplos que aconteceram com eles também, deixe eles à vontade, deixe eles se expressar, isso é muito bom para você. E nisso você vai perceber que quando ele se expressa também, você vai ver o sentimento dele sobre aquela situação. Se ele fala aquilo só por indignação do ocorrido, ou porque ele está chateado por alguma coisa que aconteceu também na obra. O que aconteceu? Às vezes, quando acontecem situações, de ele esclarecer e falar do que aconteceu lá. Né? Isso é muito bom até para você coletar também dados. Também é muito importante também, tá bom? E tem situações que isso também vai lhe ajudar bastante para que você possa tomar uma atitude, como você pode ajudar, e nisso você tomar um novo passo em cima daquilo, né? E detalhe, outra coisa também importante que você jamais deve esquecer. Se um funcionário lhe procurou para falar sobre um devido tema, de hipótese alguma, você saia falando do funcionário. Se o funcionário chegar até você falando muitas vezes um ocorrido que aconteceu com ele, uma situação que você falou com ele, e ele chegou, teve confiança de falar para você, TST, ou até mesmo encarregado ou líder, né? Você precisa ter responsabilidade por aquela informação. Se ele te passou uma informação sigilosa, guarde-a para você. Se você não pode resolver, você não fale para ninguém, a não ser que seja com o intuito de resolver, com o intuito de ajudar. Se for para prejudicar, não fale nada, só dê o seu conselho se você souber dar. Se você não der, também direcione ele para uma pessoa que possa dar esse conselho. Mas jamais que essa fala, essa conversa vire chacota na empresa. Isso de hipótese alguma pode acontecer isso. Isso é um erro gravíssimo de um TST. Receber informações de um funcionário e ele começar a espalhar na obra e aquilo virar uma chacota para o funcionário. E nisso ele vai lhe isolar, você vai perder credibilidade, ele não vai ter aquela confiança em você, né? Isso também para mim é uma falta de caráter também do funcionário, tá bom? E nisso você finalizou seu DDS muito bem, você teve uma bastante conversa, você entregou o conteúdo, você vai ver que você conseguiu desenvolver. Isso é todas as técnicas ou os métodos que você precisa pensar e estudar antes de aplicar o DDS, tá bom? Tá certo? Mas eu vou dar só uns detalhes. Sempre quando você dizer o seu DDS, achar o seu tema, estude bastante. Antes de você ir para lá, se você fica muito nervoso, pega um celular, se grave você falando, depois você observa você falando. Eu fiz muito isso para que eu possa começar a corrigir os meus erros, né? Meu vocabulário, muitas vezes as minhas manias de ficar fazendo algumas coisas que até hoje ainda tenho manias, né? Com certeza alguém vai comentar que eu fico enrolando o cabelo, isso é mentira, tá bom? Ou que eu fico pegando direto no meu óculos, isso é mentira, tá bom? Não acredito nisso. Mas são algumas manias que isso pode lhe prejudicar e tirar a atenção de outras pessoas. E nisso você tem que trabalhar em cima disso também, tá bom? E tudo isso vai lhe ajudar. Gravando o vídeo, você se reconhecer, tá ok?
E sobre temas de DDS, eu percebo também que as pessoas têm muita dificuldade de escolher temas de DDS. E nesse tema de DDS, eu vou deixar três aqui, ó, três temazinhos bem simples que todo mundo, quando quer começar, comece por eles, que são muito fáceis de conversar, tá bom? Que são justamente três temazinhos bem simples. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, ó. Três temas bem simples. EPI, que é a guarda e conservação de EPI. É muito importante você já começar falando sobre isso nas obras. Quando você fizer o primeiro DDS, EPI, guarda e conservação, porque ele é muito importante, vai lhe ajudar a você ter uma durabilidade maior do EPI na obra ou na empresa, etc., em qualquer estabelecimento onde você esteja. E a outra é sobre acidente de trabalho. É muito importante também você explicar para o funcionário o que é acidente de trabalho e o que não é acidente de trabalho, para que ele não possa confundir, que principalmente quando você, de repente, você começar a explicar, acidente de trabalho envolveu acidente de trajeto. E muitas vezes o funcionário pensa que só porque ele sofreu um acidente em qualquer outro canto, ele quer aplicar como se fosse acidente de trabalho, quer que você ajude ele. Mas isso não é acidente de trabalho, não é acidente de trajeto, isso não vai se caracterizar. Então você precisa estar ciente disso também, tá bom? E o terceiro EPI, o terceiro tema é um tema bem legal, é sobre choque elétrico, tá certo? Porque isso acaba abrangendo todos os tipos de área, mesmo que você seja de escritório, mesmo que você seja da parte operacional, mesmo que você nem mexa com eletricidade, mas tem risco de eletricidade, de choque elétrico. Por quê? Porque muitas vezes tem exposição de fiação, você mexe com tomada, você mexe com computador, você muitas vezes tem um carregador, você tem mania, funciona tem mania de ficar com o celular direto no carregador e mexendo. Enfim, todos esses riscos, né? E onde você pode falar esses principais pontos, você não precisa entender, você não precisa explicar o que é eletricidade, você só precisa explicar as causas, o que o choque elétrico faz, que é queimadura, é parada cardiorrespiratória, é sei lá, convulsões, etc. Você vai explicar um pouco mais sobre isso. E você vai desenvolver as principais causas na empresa do choque elétrico. Então, tudo isso vai lhe ajudar bastante, tá bom? Isso foi um tema bem legal, que eu sempre gosto de aplicar esses três temas, que são temas bem fáceis de se falar, tá ok? Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou tentando ser bem objetivo e sucinto nas minhas palavras, e eu vou deixar aberto aí para vocês falarem aí, comentarem o que achou, um novo tema de DDS. Da próxima vez que nós se encontrar, eu vou estar trazendo um DDS, eu vou aplicar um DDS completo aqui, de uma média de 10 a 15 minutos, será justamente o meu vídeo falando um pouquinho sobre o meu tema, tá bom? Que é o meu DDS. Não vou sabendo qual vai ser o tema, se alguém quiser já escolher o tema aí que eu possa falar no meu DDS, eu vou trazer ele para vocês no próximo encontro. Obrigado a todos, fique com Deus, Deus lhe abençoe cada vez mais e nunca esqueça, Deus é bom o tempo todo.